Que bom estar com você para mais um tema aqui sobre prosperidade com propósito. Se é a sua primeira vez, eu sou a Carol Tormena, bem-vindo, bem-vinda. E o tema que eu trouxe hoje sobre se tornar um supervisor e não se sentir pronto para isso é mais comum do que você imagina. Geralmente isso acontece porque a pessoa ela tem um bom desempenho ou um excelente desempenho numa empresa e ela acaba sendo promovida verticalmente. Muitas empresas têm esse tipo de cultura, né? De você ter salários mais altos em cargos mais altos, de mais responsabilidade, quando se tem uma equipe para ser gerida, certo? Para ser coordenada. Não que todas as empresas sejam assim, mas isso é muito comum ainda no Brasil. Portanto, quando alguém desempenha muito bem um papel e ele quer crescer na carreira, geralmente ele cresce com uma hierarquia acima e ele tem mais pessoas que estão sob a sua supervisão. O que acontece é que muitas vezes essas pessoas não se sentem prontas e de fato muitas vezes elas não estão prontas ainda, porque aqueles gestores que estão olhando para a equipe, o que acontece é que eles acabam vendo os potenciais, né, que precisam ser desenvolvidos e na prática a gente aprende fazendo mesmo, e essas pessoas sabem disso. Então eu quero trazer para você um caso, né, de um atendimento de mentoria. Na verdade ele já não era o início do processo, já estávamos ali na quinta sessão, então foi mais ou menos assim, numa mentoria online. Esse rapaz chegou para mim e falou: Carol, me tornei supervisor e eu não me sinto pronto para isso. Eu não sinto que eu tenho as características de líder, eu sinto que eu tenho dificuldade na minha comunicação, eu tenho dificuldade em resolver os problemas, em dar prioridades, porque eu acabo apagando incêndio o tempo todo, as demandas vão chegando para mim e eu paro de fazer o que eu estou fazendo e eu começo imediatamente a fazer aquilo que me pediram. E acaba que eu não tenho controle do que eu faço. E como eu não tenho controle do meu dia a dia, eu não consigo olhar para as pessoas da minha equipe, eu não consigo entender quais que são as necessidades delas. Eu tenho o hábito de fazer anotações, inclusive das características pessoais de cada um, até de vínculos que eles têm com a família, para que eu possa lembrar, porque o jeito que a minha cabeça funciona é assim. E ele veio com essa situação. Nesse quarto encontro de mentoria, ele acabou trazendo um caso em que ele esperava que uma pessoa fosse reagir negativamente a uma situação específica. Então, eles tinham tido um problema casual, né, da operação da empresa e essa pessoa estava cuidando. Essa pessoa, no caso, era da equipe dele, uma espécie assim de um líder informal, vamos dizer assim. Hoje a gente tem também esses líderes informais, né, que eles acabam tendo muitas características de líderes, mas ainda eles não têm um título. Então essa pessoa, ele, por ser esse líder informal, ele acabava pegando a responsabilidade de muitas coisas e ele estava cuidando de um projeto. E nesse cuidar de um projeto, alguém da equipe acabou, vamos dizer, na tentativa de ajudar, acabou resolvendo um dos problemas desse projeto, mas não comunicou que tinha resolvido. E aí aquela história, né? Imagina você cuidando de alguma coisa, alguém vai, resolve, não fala que resolveu e você continua ali tentando resolver, você continua inserido no problema. Então isso causa um certo tipo de insatisfação, de frustração, enfim. Mas o que aconteceu é que esse gestor, ele olhando para a situação e entendendo o que tinha acontecido, ele falou: bom, conhecendo essa pessoa, como ele tem um perfil um pouco mais estourado, ele é um pouco mais de falar, ele vai acabar jogando este problema na próxima reunião em público. Isso pode causar, assim, até um certo desconforto na equipe, mas eu espero que ele vá fazer isso. E ele estava se preparando, então ele trouxe essa questão para a gente trabalhar ali e ele conseguiu antecipar alguns possíveis cenários para ver como que ele iria lidar nessa conversa, né, com essa pessoa ou em meio à equipe mesmo. E o fato é que quando ele chegou para a nossa sessão seguinte, ele falou: Carol, aconteceu algo que eu não esperava. Essa pessoa, ele não levantou os pontos negativos em meio a todo mundo como ele geralmente fazia. Eu falei: nossa, que interessante. Eu falei: pois é, então eu estava esperando que um problema fosse acontecer e não aconteceu, então
não foi nem mérito meu, isso foi mais sorte, ele até usou esse termo, mas então isso foi algo que se resolveu. E eu fiz uma pausa ali com ele e falei assim, tá, e que oportunidade que você tem aí? E ele ficou pensando, eu falei assim, não sei. Ele falou, não sei. Eu falei, veja, se você estava esperando, né, internamente, né, você não precisa externalizar. Quando a gente tem um pensamento que talvez seja mais de crítica para o outro, a gente não precisa necessariamente externalizar. Mas você sabe que você tinha aquela expectativa negativa dele expor isso publicamente. E ele não fez. Você acha que isso acabou ajudando você? Em que grau? Tipo, foi muito importante essa atitude dele de segurar? E daí eu fiz o movimento de colocá-lo no lugar desta pessoa. Eu falei, imagina você lá. Imagina você cuidando de um projeto, chega alguém, se mete no meio do seu projeto e não comunica, e você continua demandando do seu tempo, da sua energia para resolver, sendo que alguém já tinha vindo e feito e nem te comunicou. Como que você se sentiria? Aí ele falou, realmente, é chato, é frustrante. Eu falei, pois é, então provavelmente o sentimento dele é muito parecido com esse. Por mais que a gente não tenha uma bola de cristal, nós somos muito parecidos nesse sentido. Então o que você pode fazer? Qual que é a oportunidade? É você justamente externalizar isso e aproveitar para elogiar ele, certo? Então chegar e falar assim, fulano, olha, pode ser que eu esteja errado, né, no que eu vou falar aqui, mas eu talvez no seu lugar teria me sentido frustrado com a situação que aconteceu. E você não externalizou isso. Então eu imagino que tenha sido um esforço e assim, estou aqui para te agradecer por isso. É muito importante, porque o fato de você ter passado por essa frustração e não ter externalizado em público fez com que as coisas ficassem mais sob controle, mais tranquilas na equipe. Então eu vim aqui para te agradecer, porque isso é uma característica muito importante de um líder. Então você demonstrou isso ali, eu queria te agradecer por isso. Então eu coloquei a situação para que ele pudesse, de fato, colocar a situação que foi real para ele. Valorizar o quanto isso é importante, porque às vezes a gente deixa passar pequenas coisas, e o papel de um gestor é muito essa, né, de olhar para as pessoas, mas não é você parar para analisar e pensar no fulano, no ciclano, no beltrano. É você, no meio da tua correria, do teu dia a dia, você perceber, opa, olha aqui, ó, isso aconteceu. Aí ele falou, mas Carol, eu não vou encontrar esse cara de novo, eu tô saindo de férias, eu tô com um monte de coisa pra fazer. Eu falei assim, mas você pode pegar o telefone e mandar, você pode mandar um e-mail se você quiser, claro, o e-mail é um pouco mais frio, mas você pode usar alguma dessas ferramentas para fazer isso. Ah, mas eu vou ligar para ele só para falar isso? Eu falei assim, olha como que é a nossa mente, né? Olha uma limitação na tua mentalidade aí. Você imagina você, agora vamos se colocar no lugar de novo, imagina você na tua correria, no teu dia a dia, um monte de coisa, né, vindo ali para você resolver, problemas para você resolver, e alguém te interrompe, tá? Te interrompe para falar que você tem que fazer mais coisa, ou para falar que você errou em alguma coisa. Essas interrupções acontecem com a gente no nosso dia, e agora eu pergunto para você, acontece o tempo todo, a gente às vezes é interrompido para receber uma notícia ruim. Só que como a gente está acostumado com isso, a gente fica chateado, fica frustrado, às vezes engole um sapo, às vezes desconta ali, às vezes piora as coisas, mas você recebe aquilo ali. Você recebe aquela interrupção e você sabe que faz parte e você continua em algum momento. Agora, quando é para fazer uma interrupção para algo bom, as pessoas geralmente pensam assim, mas eu vou incomodar, mas eu vou interromper. Peraí, vai interromper o quê? Você vai interromper para dar uma notícia boa, para fazer um elogio para algo que foi relevante e isso não está sendo considerado. E às vezes você fala assim, Carol, mas eu não faço isso, eu valorizo, né? Eu penso que isso seja importante. Só que o quanto esse pensar que é importante te leva a de fato agir. Porque o que nós vemos no meio de gestores, de líderes, são pessoas que cobram muito mais do que elogiam. E assim, o elogio, ele é assim, é corriqueiro, você acabou de fazer uma coisa, olha, isso foi muito bom, parabéns, você tá bem, é isso aí, o caminho é esse. Porque para a pessoa saber, opa, é isso aqui. E se ele falar alguma coisa em seguida do tipo, ajusta aqui, ajusta teu tom de voz ali, ajusta esse parafuso aqui, você vai escutar também como se fosse algo assim, corriqueiro. Sabe, a gente acostuma muito com a crítica
E daí a gente acha que elogiar vai ser ruim, porque daí a pessoa vai achar que ela é o último pacote da bolacha. A gente tem essa mentalidade, que ela vai se achar, que ela vai cobrar isso depois. Calma. E foi tudo argumento que esse moço trouxe pra mim, tá? Que eu tô trazendo aqui pra você. Que ele no dia a dia dele, mas eu não posso. Se eu elogio, daqui a pouco eu já elogiei uma vez. E a pessoa veio e falou pra mim, mas você falou que eu tava muito bem nesse aspecto e agora você tá falando que eu não tô. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado com a nossa comunicação. A nossa assertividade aqui ela é essencial. Para quê? Para que você possa pontuar especificamente aonde é que essa pessoa está fazendo certo. Onde que ela está acertando? Onde que ela acertou? A gente não pode ser genérico nesse momento, em nenhum momento. Você vai falar genericamente, você é um ótimo comunicador. Peraí, se ele realmente é um ótimo comunicador, está entre os melhores, ok, mas geralmente não é isso. A sua comunicação naquela reunião foi essencial. Você conseguiu colocar os pontos, você trouxe com clareza, esse é o caminho. Pronto, naquele ponto. A gente tem que aprender a elogiar nas imperfeições. Porque muitas vezes nós nos acostumamos a pensar assim que eu só posso elogiar se é algo grandioso, eu só posso comemorar se é algo grandioso, e daí as comemorações pequenas elas acabam não existindo, acabam passando batido. A gente só tem um grande momento genérico em que a gente, daí a própria equipe já não se vê mais ali, porque ela já passou por tanto perrengue durante o ano. É o que acontece, por exemplo, com comemorações final de ano. Se é o único momento, esquece, a pessoa não vai se sentir parte daquilo ali, ela não vai sentir que ela fez por merecer aquilo. No fundo, ela vai falar assim, isso aqui é só balela, é só pra animar, é só pra enganar a gente por mais tempo. Você já deve ter escutado isso no próprio conversa entre os amigos mesmo. Então, assim, não fica real. Se não é constante, se isso não é mostrado no dia a dia, não adianta depois uma comemoração, um almoço, uma festa que seja, se aquilo não fizer sentido, sabe? Então, assim, quando a gente fala, né, vamos voltar aqui no tema, não me sinto pronto para ser um supervisor. Comece pelo básico, pelo específico, comece observando as pessoas nas pequenas coisas e acredite que isso é muito mais importante do que você ter que olhar assim, só para pensar em reconhecimento, eu ter uma ala do meu cérebro para pensar em reconhecimento. Calma, isso é uma estrutura, mas você tem que ser verdadeiro no teu dia a dia. Então, ainda mais quando a gente coloca sobre um aspecto cristão, de você ser um líder cristão, você tem que ser verdadeiro. Carol, mas se eu for ser verdadeiro, eu vou sair falando verdade para todo mundo e aí não vai dar certo, vai ser só crítica. Não tô falando para você ser cruel, estou falando para você ser verdadeiro e a verdade, muitas vezes, ela aparece parcialmente para nós e a gente acha que aquilo é verdade. Porque eu tenho facilidade em enxergar as críticas, não significa que aquilo seja verdade absoluta. Obviamente, todo mundo que está ao teu redor tem coisas positivas e negativas. Você tem as suas partes positivas e negativas. Então não seria justo eu chegar para você, ou o teu supervisor, ou o teu líder, e chegar e falar só tuas características negativas, só aquilo que você tem que melhorar, e não falar nada que você já tem de bom. Isso não é justo. Da mesma forma, se você não olhar do outro lado as qualidades, também não é justo. Então a gente tem que começar a se perguntar como líder cristão, se o que eu estou vendo está sendo imparcial, está sendo justo. Não é só a minha visão, imparcial nesse sentido. É só eu que vejo isso? Por que eu vejo dessa forma distorcida? Ou será que eu preciso ampliar a minha visão, buscar mais conhecimento sobre esta pessoa, entender mais o contexto em que ela está, para daí sim eu poder ter mais condições de também inserir elogios, reconhecimentos no dia a dia, nas coisas que, por menores que sejam, são importantes. O básico é importante, as pequenas atitudes são importantes. Uma empresa é formada de pequenas atitudes, é formada de pequenos projetos e de grandes também, mas até um grande projeto, ele só acontece quando você tem subprojetos, né? Quando você tem subcategorias que vão se concretizando passo a passo. Então são de passos pequenos que nós vamos realizando as coisas. Isso não pode ser deixado de lado. Então, se você quer começar a se sentir preparado, primeira dica está aqui nesse vídeo. Que você comece a reconhecer no teu dia a dia, que você comece a ampliar a tua visão
expandir. Não é algo fácil você reconhecer com outro olhar as pessoas que estão ao seu redor, ainda mais esse mundo digital que a gente vive hoje, né? Muitas pessoas trabalhando de home office, existem sim os desafios, mas isso não significa que não tenha solução. Pelo contrário, talvez você tenha outras formas de resolver isso, outras formas de observar, mas o importante é que você use sua criatividade para isso. Mais do que a criatividade, né? Entender a importância que isso tem para a tua própria liderança, para o desempenho da tua equipe, para a felicidade da tua equipe. A gente não pode olhar só o resultado, a gente tem que entender que eles são pessoas, né? Que são seres humanos, que as pessoas têm as suas dificuldades, mas elas têm as suas qualidades, e a gente tem que valorizar isso, né? Com muita humildade e com muito amor, né? Com muito amor que a gente leva para esse ambiente de trabalho. Então, espero que você, depois disso, se sinta um pouco mais preparado, acreditando que você está no caminho de preparação, então você está realizando aquilo que vai fazer você chegar lá, se sentir mais preparado. E que, por outro lado, isso não vai ser um impeditivo, não, porque o fato da gente não se sentir pronto não impede que a gente realize, porque isso nos traz um pouco de humildade também. Então comece pelas pequenas coisas, tá bom? E me conta como que está sendo a tua experiência aí como líder, como, sei lá, como supervisor, como gerente do teu novo cargo, e quais são as tuas dificuldades para que eu possa te ajudar aqui também, tá bom? Um beijo para você, fica com Deus.